que agradeço a turma toda aí da UFPB pela oportunidade. Sempre um prazer encontrar vocês todos, ainda que dessa maneira meio fria, né? Mas eu acho que em breve a gente vai se encontrar presencialmente já. Então, pessoal, eu escolhi para falar hoje para vocês, é um trabalhozinho bem simples, tá? Isso aqui parte da tese de doutorado da Carla Souza, que defendeu o doutorado no meio do ano passado, e é um probleminha que tem uma não linearidade com singularidade, um problema bem simples. Eu não vou ficar mostrando muita conta, naturalmente, vou tentar só passar mais ou menos a ideia das motivações, né, para a gente estudar o problema e como que você tenta resolver. Então, sempre tem essa... O pessoal sabe, eu tenho estudado muito esse tipo de problema, então sempre tem esse slide de introdução aqui só para justificar o operador que vai aparecer, que é esse aqui, ó, que é um operador um pouco diferente do que a turma de elite está acostumada, né? A gente está acostumado mais com só o Laplaciano, menos Laplaciano, né? Então aparece esse termo aqui que envolve esse x gradiente u, e essa primeira explicação é só para dizer que esse negócio não é gratuito, tá? Isso, na verdade, surge quando você está considerando essa equação do calor. Então, a equação do calor aqui, né? Você bota uma potência pura do lado de cá, nesse caso a potência crítica, 2 estrelas. Esse 2 estrelas é o 2n sobre n menos 2, né? O expoente crítico da emissão de Sobolev do H1 lá nos espaços de Lebesgue. E a ideia é o seguinte, tem várias maneiras de atacar essa equação aqui, né, de evolução, e uma delas é você tentar soluções com essa cara aqui, uma cara especial, né? Ao invés de olhar para qualquer tipo de solução, eu vou olhar para soluções V, que tem a seguinte característica, né? Aqui y é a variável espacial, tá? E t é o tempo, aqui tá no intervalo 0 e infinito. E você vai procurar uma solução desse jeito aqui, ó. Tem uma t elevado a menos gama por fora e um t a menos beta por dentro. Isso é legal pelo seguinte, você faz as contas aqui, né? Calcula o VT, os negócios todos, substitui aqui e faz uma brincadeira, ajeita os termos todos, e o que acontece é que, com uma escolha apropriada do alfa e do gama, desses parâmetros beta e gama, você consegue colocar o t com a mesma potência em evidência de um lado esquerdo, de modo que você corta ele e você cai numa equação agora que só depende da variável espacial, que é exatamente essa aqui, ó. Então, do lado esquerdo, você tem esse operador aqui, menos Laplaciano de U, menos meio x gradiente U. Veja, é um operador linear, né? Operador linear. E do lado direito, você tem esse cara aqui, que obviamente vem daqui, só que aparece essa perturbação linear aqui também, quando você faz as contas, com um valor prescrito para lambda, tá? Lambda aqui não é um parâmetro, não. Nessa equação na caixinha vermelha, o lambda é exatamente esse número aqui, n menos 2 dividido por n mais 2. Então, a ideia é a seguinte, ao invés de considerar a equação de evolução, né, ao invés de considerar essa aqui, eu vou tentar resolver essa outra aqui. Uma vez resolvida essa, eu volto para a equação de evolução usando essa expressão aqui que relaciona o U com o V. Esse tipo de abordagem, na verdade, começou em 1982 com esses dois camaradas aqui, Araux e Weisler, sei lá como fala isso. E então todos esses camaradas que estão listados aqui sempre atacaram aquela equação desse tipo, buscando solução autossimilar, né? Eu esqueci de falar, mas esse tipo de solução aqui a gente chama de solução autossimilar, tá? Quando tem essa homotetia aqui por dentro e por fora. E todos esses caras trabalharam a equação da seguinte forma. Eles supunham que a solução era radial, sendo radial aquele menos Laplaciano de U, menos um meio x gradiente U,
vira um operador diferencial, tipo uma EDO, né? Uma derivada segunda, um termo de ordem 1 lá, e usando técnicas de método de chute, métodos de barreira, enfim, métodos de EDO, eles provaram um montão de resultados, eles classificaram a velocidade com que as soluções iam para zero no infinito e escreveram aí um conjunto grande de artigos. Esses aqui, basicamente, tá? E tem essa turma aqui de baixo, eles trataram aquela equação inicial do calor, mas, de fato, esses aqui, nessa troço vermelho aqui, eles usavam técnicas de equações de evolução mesmo, não usaram aquele truque de ir para a equação estacionária, tá bom? Então, num primeiro momento, esses caras aqui foram mais inspiradores para a gente. De fato, eu diria que esses aqui inspiraram não a gente, mas Escobedo e Cavian. E esse sim é um paper bem importante para as coisas que eu tenho feito, que esse pessoal aqui, eu descobri outro dia, viu, Everaldo, numa defesa, que isso aqui é uma mulher. Eu pensava que era um homem. Eu também, eu pensava que era um homem. Mas o rapaz estava apresentando a tese, falando, Escobedo. Eu falei, ué, não é homem, né? Ele falou, não, é mulher. Então, essa dupla aqui, né, a Escobedo e o Cavian, eles pegaram aquela equação que eu tinha mostrado para vocês, né, que é essa aqui. Só que eles fizeram uma coisa um pouquinho diferente. Lembra que lá na equação autossimilar, esse lambda era n mais 2 sobre n menos 2. Então, eles pensaram o seguinte, não, vou deixar esse lambda como um parâmetro aqui, tá? Um parâmetro positivo aí que pode mudar. E também vou considerar o range completo aonde esse P pode morar. Então, o P aqui não é exatamente o 2 estrelas, podendo ser o 2 estrelas, mas sim um número que é maior do que 2 e menor ou igual a 2 estrelas. Ou seja, é uma perturbação, esse cara aqui é uma potência superlinear e que pode ser crítica, eventualmente, pode ou não ser crítica. E aí, os caras observaram um negócio muito bacana, que é o seguinte, ó. Imagina não, define essa função aqui, ó. K de x é a exponencial do módulo de x ao quadrado sobre 4. Quando você calcula a derivada dessa função com respeito a x, não, perdão, derivada dessa função aqui, ó, pega uma u, tá, regular, o xi é a derivada de u com respeito a xi e deriva esse produto, k de x vezes xi com respeito a xi também. Aí você usa a regra do produto aqui, né? K de x fica uma derivada aqui, o xi. E do lado de cá, como isso aqui é uma exponencial, ela repete, aparece a derivada da de dentro e o xi. De modo que quando você soma essa coisa aqui, ó, se você somar isso aqui para ir de 1 até n, esse lado esquerdo dá exatamente o divergente desse campo aqui, ó, K de x gradiente U, né? Porque o campo aqui, cada entrada do campo é do tipo K de x, U de xi. Aí você deriva cada entrada com respeito a x1, x2 e soma, isso dá o divergente. E do lado de cá, fazendo a mesma coisa, né, somando, a soma dessas derivadas segundas dá esse laplaciano. O K eu coloquei em evidência aqui fora, e a soma desses termos aqui, ó, é exatamente x gradiente U dividido por 2. Então, aparece esse negócio aqui. Em outras palavras, se você multiplica essa equação aqui por k de x dos dois lados, multiplica por k de k e por k de k, por essa conta que a gente acabou de fazer, o lado esquerdo vira isso aqui, menos divergente k de x gradiente U, e o lado direito fica a não linearidade multiplicada por k de x. E por que isso é legal? Porque agora, né, agora você vai lembrar que quando você está usando métodos variacionais, em geral você tem uma equação desse tipo aqui, né? Menos Laplaciano de U, sei lá, igual a f de xu. Ora, mas menos Laplaciano de U é menos o divergente do gradiente de U.
E, portanto, você tem uma correspondência, tá vendo? Ó, isso se parece muito com isso. E isso, claro, se parece com isso, porque eu posso chamar isso aqui tudo de f de x1. Em outras palavras, você escreve a equação com um termo gradiente, isso diz para você que você pode, o natural, né, você usar métodos variacionais. E assim foi feito. Assim foi feito. Então, a Escobar e o Cavier introduziram esse espaço, né? Esse espaço aqui para trabalhar com o problema. Então, é o fecho das funções C0 infinito. Aqui é C infinito com suporte compacto, com respeito a essa norma. E, claro, como aparece o K de x do lado de cá, ó, tá vendo? Quando você for integrar esse negócio aqui, por exemplo, você multiplica isso aqui por U e integra. Então, vão aparecer coisas assim, né? Coisas do tipo integral de K de x o quadrado. E do lado de cá, coisas do tipo integral K de x o elevado a p. E você, claro, quer que essas coisas sejam finitas. Ora, mas são, né, desde que você trabalhe no espaço apropriado, que no fundo é o espaço LP com peso K, né? Esse K funciona como um peso aí para o espaço LP. Se você preferir, você pode olhar para esse cara junto aqui, ó, K de x, D de x, como sendo uma medida, né? D Mi, por exemplo, e aí toda aquela teoria LP que você tem, que é feita de maneira abstrata, né, para uma medida abstrata, você pode aproveitar nesse espaço aqui. Agora, é claro, quando você vai fazer métodos variacionais, você não só quer ter um espaço bom, como você quer que esse espaço tenha imersões boas em espaços maiores. Então, o que os caras provaram foi exatamente que o espaço X definido como fecho do C0 infinito com essa norma, ele vai no LPK. Desde que o P esteja no lugar certo, seja maior ou igual a P e menor. No fundo é assim, menor ou igual a 2 estrelas. Aí você tem a imersão. E se o P for menor do que 2 estrelas, ou seja, se você não está na potência crítica, a imersão é compacta. Ou seja, os caras montaram o framework aí para você trabalhar com o problema variacionalmente. Tendo feito isso, eles conseguiram provar, entre várias outras coisas, esse resultado aqui, que é um resultado importante sempre para você comparar, que é o seguinte: pega aquela equação, tá? Na potência crítica aqui. A potência subcrítica é mais simples, tá, pessoal? Eles fazem também resultados para potência subcrítica, mas a crítica é a mais complicada. Então, eu vou focar mais na parte quando o troço é crítico. E o que eles provaram foi o seguinte: se a dimensão é maior ou igual a 4, esse problema aqui tem solução positiva, tá? Solução positiva, se somente se o lambda, esse parâmetro lambda está entre n sobre 4 e n sobre 2. E quando n é 3, você tem solução se você está entre 1 e 3,5, e não tem solução na parte de... Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, é assim, ó. Vamos fazer primeiro n igual a 4. Então, se n é 4, maior ou igual, perdão, aí você tem aqui o n sobre 2, aqui o n sobre 4, e o resultado é bonitinho, tá? Para ter solução, você tem que estar exatamente aqui no meio. Quando o n é 3, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque o que acontece é o seguinte: quando o n é 3, então, você tem aqui o 3 sobre 2, que é o n sobre 2, né, na verdade. E o que acontece é que você chega aqui, ó. Aí você tem o 3/4 para cá. Então, quando n é igual a 3, você consegue resolver a parada aqui. Veja que você não consegue chegar perto do que seria o n sobre 4, né, que é o 3/4. E, claro, aqui, para o lado de cá, não tem solução, né? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Ops. E aqui também não tem. Claro que no caso n igual a 3, fica uma dúvida do que acontece aqui, né, pessoal?
entre 3/4 e 1, eles não conseguem responder. Eles sabem que nessa faixa verde tem solução, para fora aqui, para frente do 3,5 e para baixo do 3/4 não tem, mas ele não consegue resolver direito saber direito o que acontece aqui. Então, esse é um resultado importante, tá? Um artigo muito bonito, bem escrito, faz todas as continhas, e claro, como é um problema crítico, é natural você comparar com o paper do Bresenberg, né, que trata esse mesmo tipo de equação, só que para o Laplaciano, num domínio limitado. O resultado lá do Bresenberg é assim, ó, veja como a comparação é bem pertinente. Ó. No caso n maior ou igual a 4, no caso do Bresenberg, tem solução se somente se lambda está entre 0 e lambda 1. Esse lambda 1 é o primeiro autovalor do problema menos Laplaciano de 1 igual a lambda 1. E fora não tem solução. Então, aqui você tem um resultado que é praticamente a mesma coisa. Por quê? Dá para provar, na verdade, que o lambda 1 desse problema aqui, se você considerar o problema linear associado, o lambda 1 dele é exatamente o n sobre 2. Então, vê, se lambda é maior do que o primeiro autovalor, não tem solução. A diferença é que aqui, ó, no Bresenberg, você chega perto do zero, e no caso do Escobedo, da Escobedo e do Cavian, você chega perto do n sobre 4. Como tem o resultado de não existência para cá do n sobre 4, você vê que isso aqui é Sharp, né? Então, essas duas flechinhas aqui, essa bolinha com esse, é exatamente o mesmo tipo de resultado. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Porque também no caso do Bresenberg, no caso de dimensão 3, você tem uma restrição no lambda. Ele não pode chegar muito perto do zero, não. Tem que ficar longe de um lambda estrela, que nesse caso aqui funciona mais ou menos como esse 1 aqui. Então, esse é o resultado importante que inspirou a gente. Aqui estão os dois artigos, tá? O do Bresenberg é um clássico, né? Todo mundo certamente já ouviu falar. E esse aqui, Escobedo e Cavian, que eu falei, de 87. Foram 4 anos de diferença aqui. Muito bem. Então, antes de falar do problema singular, eu preciso falar uma outra coisa para você. Que é o seguinte. Você pode perguntar, o que acontece agora é o seguinte. Vamos supor que aqui, ó, ao invés de ter uma... droga, não é isso que eu quero, não. Eu quero esse. Aqui, ao invés de ter uma perturbação linear como essa, você pega uma perturbação sublinear, tá? Uma potência entre 0 e 1. O que acontece? Isso foi assunto de interesse meu, do Ricardo Ruviaro, que é colega aqui da UNB, e do João Pablo Silva, lá da UFPA, e a gente considerou esse problema aqui. Então, veja, o lado esquerdo é a mesma coisa, tem a potência crítica, só que agora, quando você olha para cá, ó, esse negócio é como se fosse o AQ menos 1, né? E esse Q menos 1 está entre 0 e 1, tá vendo? Porque o Q está entre 1 e 2. Ou seja, esse termo aqui é sublinear, está para baixo de uma reta. E aí, o que você mostra, né? Assim, aí tem uma função h de x aqui, ó, que você tem que colocar. Isso é um negócio técnico, porque lembra que você vai ter que calcular integrais desse tipo aqui, ó, k de x, u, elevado a q. Isso só funciona bem se o Q for maior ou igual a 2. Como o Q aqui é menor do que 2, aí isso é um truque bobo, tá? Que todo mundo conhece. Você bota um h de x aqui, que é esse cara, com uma certa regularidade que te permite fazer holder e jogar isso aqui numa potência integrável. Então, isso é um truque bobo, é mais conhecido do que andar para frente, não tem problema. Aqui a gente tem que fazer isso, senão não tem como tratar o problema variacionalmente. E o que acontece, pessoal, quando você estuda esse tipo de problema, é mais ou menos o seguinte. Quando você olha para o gráfico desse negócio aqui, seria mais ou menos assim. O funcional, essencialmente, tem uma cara assim. Norma ao quadrado, menos uma coisa de potência Q, menos uma coisa de potência 2 estrelas. Essa coisa fera para ser uma integral. Mais ou menos isso, não é isso, né? Mas moralmente é isso.
E você vê que quando o U está perto de zero, né, quando você pega um número perto de zero, quem manda é a menor potência, que nesse caso é o Q. Então, como tem um sinal negativo no Q, o gráfico sai assim, ó, ele sai para baixo. No zero ele vale zero, ele sai para baixo, andando para baixo, negativo. E quando é grande, né, quando o módulo, esse troço U for grande, quem ganha a maior potência é essa, tem um menos de novo. Então, o que acontece é que esse troço sobe e depois desce de novo. E aí, quando você olha para cá, se fosse uma função real, né, você vê que você tem dois pontos críticos. Você tem um ponto crítico aqui que é um mínimo local, onde a função é negativa, e tem esse outro aqui que no meu desenho é um máximo local, mas você sabe que no fundo, isso aqui é uma coisa em dimensão infinita, essencialmente o que você tem é o seguinte, você tem um teorema do passo da montanha aqui, um ponto crítico do tipo passo da montanha, e um mínimo local. Ou seja, você vai ter duas soluções. É o que é o esperado. E, de fato, acontece o que tinha que acontecer, né? Nesse artigo aqui, a gente mostra que quando esse μ é pequeno, você tem uma solução com energia negativa e uma outra com energia positiva. Duas soluções. Isso aqui é um conceito de problema do tipo côncavo convexo, né? Eu não vou citar a literatura porque é gigante, mas tem o paper fundamental, é do Ambrosetti, Bresis, Cherami, onde eles tratam um domínio limitado, só as potências, o Laplaciano e tal. Ensinaram, né, a comunidade como lidar com esses tipos de problema quando você tem uma competição de um termo sublinear com um termo superlinear. E aí, com a Carla, o que eu falei para a Carla foi o seguinte, poxa, Carla, o que, que acontece então se, veja, a gente já tinha a perturbação linear, né, no artigo do Scobie do Cavian. Esse negócio aqui com os meninos, a gente tratou o sublinear, que é quando o Q está entre 1 e 2. Aí o que eu... Claro, você poderia perguntar quando o Q é maior do que 2. Quando o Q é maior do que 2, está no artigo do Scobie do Cavian também. É fácil, é o caso mais fácil, na verdade. E aí eu perguntei para a Carla o que acontecia se o Q agora fosse menor do que 1. Perceba que se o Q for menor do que 1, como isso aqui é U a Q menos 1, esse expoente fica negativo. Então, esse U desce para o denominador, e é por isso que você diz que o problema é singular. Quando a U se aproximar de zero, esse negócio vai explodir. E foi exatamente isso que eu propus para a Carla, né? Mas, de uma maneira mais geral, se você tem um problema assim, ó, menos Laplaciano de U igual a G de XU, você diz que ele é singular se acontece isso aqui, ó, quando você olha para esse troço aqui, singular na origem, né? Eu estou pensando. Aí você calcula o limite quando S vai para... Está aqui, o limite quando S vai para zero do G de XS, isso dá S elevado... Aqui está errado, né? É assim. É assim. Infinito. Tá legal? Então, tem o... Não, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso que está escrito mesmo. Porque o Q-1 é negativo, né? O U está embaixo. É assim mesmo, tá, pessoal? G de XS vai para infinito. E aí é o que você chama de solução singular. Claro, as soluções singulares, os problemas com singulares, não a solução, os problemas singulares, eles têm sua importância aí nas coisas aplicadas, né? Dinâmica de fluido, não sei o quê. Eu não entendo nada desse negócio, a gente só simplesmente lê, escreve isso lá, para tentar convencer as pessoas que nós estamos fazendo algo muito relevante para o mundo, né? Do ponto de vista matemático, é legal. Assim, do ponto de vista da aplicação real, eu não sei se tem algum sentido. Mas, enfim, né? A gente faz o que dá. Claro, tem uma bibliografia gigantesca em problemas singulares, muitos artigos. Vou mostrar aqui alguns nomes, sem entrar em detalhes do que cada um fez, mas assim, eu acredito que esses dois primeiros trabalhos aqui do estudo, Kendall, Rabinowitz e Startar, são meio bíblia, assim, todo mundo cita, foram os caras que começaram a estudar, e ao longo do tempo o pessoal foi desenvolvendo novas técnicas, misturando técnicas conhecidas para tentar resolver esse tipo de problema. Eu e a Carla, nós pensamos o seguinte, bem, vamos tentar fazer o que a gente sabe, que é métodos variacionais, né? Vamos tentar resolver o negócio
usando métodos variacionais. Então, escrevemos a equação. Veja, a equação é essa aqui. Perceba que tem alguns elementos naturais aqui, né? Você tem o termo crítico aqui. Aqui é o termo singular. Veja, o Q está entre 0 e 1. Então, esse U aqui menos 1, essa potência é negativa, né? Por isso que o problema é singular. Do lado esquerdo é o operador. E veja, tem um detalhe técnico aqui, que aparece também a perturbação linear, sabe? A gente inicialmente tentou estudar o negócio sem essa perturbação e a coisa, se bem que funcionava em alguns casos, não sei o quê, mas aí a gente resolveu, a gente começou a perceber que o problema linear era importante. O que acontece com o problema linear é importante para o que acontece com o problema singular. Então, pensamos, não, vamos deixar aqui o termo linear também, para ver se a gente consegue fazer comparações entre os dois problemas. Então, esse é o problema a ser estudado. A função H, você vai botar algum tipo de regularidade para conseguir fazer holder e fazer as contas. Como antes, você multiplica por... Ou seja, monta a mesma estrutura variacional, multiplica por K, integra, não sei o quê, e o que você precisa resolver é essa equação aqui embaixo. Essa equação aqui embaixo. Agora, vê, aqui, ó, tem uma coisa um pouco mais complicada, que é isso aqui, ó. No fundo, vão aparecer integrais assim, ó. H de x, U aqui menos 1, vezes φ. Esse tipo de... Aqui tem o K, né? K de x dx. Sempre é K de x dx. E aqui a coisa é um pouco mais enrolada, pessoal, do que no caso do... Quando tinha aquele termo côncavo. Porque quando tinha o termo côncavo, esse Q menos 1 era positivo. Se você joga a φ num L alguma coisa, você faz holder, aí você sobe o U para um lugar onde o negócio seja integrável. Mas aqui é mais difícil, pelo seguinte, esse cara é negativo, né? O Q menos 1 é negativo. Então não adianta fazer holder aqui diretamente, porque esse expoente vai continuar negativo. No fundo, você vai piorar a singularidade, né? Se você multiplica, faz holder com potências S e S' aqui, vai aparecer U aqui menos 1S, que é pior ainda, né? É pior do que U aqui menos 1, porque você jogou uma potência maior lá embaixo. Então, claro, você não tem nenhuma esperança, a princípio, de encontrar soluções regulares. Mais do que isso, até o conceito de solução fica mais complicado, porque, do ponto de vista heurístico, não é só multiplicar a equação por φ e integrar, porque é difícil fazer esse negócio ser finito. Então, a gente, né, seguiu um negócio que é usual nos problemas singulares, que é dizer o que é uma solução. Então, uma solução vai ser uma função do meu espaço, que é positiva, claro, e que, além disso, você precisa garantir que esse termo aqui, ó, essa coisa aqui, esse termo, essa integral de h, aquela que eu tinha escrito, né? H de x, U aqui menos 1, φ, você precisa garantir que isso seja finito sempre. Então, essa condição disso aqui ser finito, ela entra na definição de solução. Então, encontrar a solução é não só resolver uma equação integral, mas mais do que isso, mostrar que esse pedaço termo, essa U, tem uma certa regularidade que garanta que essa integral aí sempre fica finita. Tá bom? Ou seja, não tem nada de novidade aqui, tá, pessoal? É o que todo mundo sempre faz, a gente mandou brasa e fez igual. E aí, fazendo isso, esses são os resultados que eu queria mostrar para você. Então, você tem, ó, o primeiro autovalor, de novo, tendo um papel importante aqui. Lembra? O primeiro autovalor era o N sobre 2. Era não, né? Então, no primeiro resultado, você pede que esse lambda esteja abaixo do primeiro autovalor e a condição de regularidade na H é essa aqui, para os dois teoremas, tá? Ela tem que estar em L1 e em L2, do espaço com peso. Eu vou explicar já depois, um pouco mais na frente, de onde que surgiu esse tipo de hipótese aqui. E então, o primeiro resultado diz que quando esse parâmetro μ está perto de zero,
você encontra uma solução positiva. E o segundo teorema é um resultado de multiplicidade, que era esperado, tá, pessoal? Era esperado porque esse termo aqui singular, a potência é muito pequena, tanto que é negativa, então o que você espera é que perto da origem dessa seja negativa e depois faça assim. Então, assim, a geometria, se você conseguir fazer as contas, é a mesma do côncavo convexo. Então, o que você espera são duas soluções. Uma que vai vir como um mínimo local, numa bola, né, com energia negativa, e uma segunda via passo da montanha. Então, o segundo teorema, que é o que dá a segunda solução, é esse aqui, e aí aparece uma novidade aqui com relação ao teorema 1, que é uma restrição no lambda. Ó. Aqui, para a primeira solução, basta que o lambda seja menor do que o primeiro alto valor. Pode, inclusive, ser negativo. Agora, para a segunda, para a segunda, a gente não consegue lambda negativa, que a gente não conseguiu provar. No fundo, a gente só consegue provar a segunda solução, aqui no teorema 2, no mesmo range de existência que ocorre com o problema quando você tira o termo singular. Se você esquece o termo singular aqui, apaga esse aqui é o problema do Escobedo-Cavian, e lembra que ele tinha solução quando? Quando o lambda estava entre n sobre 4 e n sobre 2, para n maior ou igual a 4, e entre 1 e 3 meios para n igual a 3, que é exatamente essa condição aqui, máximo entre... Só que a gente escreveu numa linha só para não separar a dimensão. Então, o teorema 2 pode ser lido assim. Se o problema não singular, quando você apaga o termo singular, se ele tem solução, então o problema singular vai ter também duas soluções, porque uma primeira já existia. Basicamente, eu deveria falar melhor assim para você. Se o problema não singular, sem o termo singular, tem solução, então você consegue uma solução também do tipo passo da montanha para o problema singular, claro, desde que o mi seja pequeno, tá? Desde que o mi seja pequeno. Então, é um resultado de multiplicidade. Duas soluções como esperado, o que tem, assim, que eu não saberia explicar, assim, claro, eu tenho uma explicação técnica das restrições, que eu vou dizer para você já já, mas, assim, só olhando para o problema, eu não saberia explicar por que é necessário que o problema não singular tenha solução. Porque veja que a gente não tem resultado de não existência aqui embaixo, né? Eu não sei se essa condição aqui, que está na caixinha rosa, se ela é sharp, tá? Pode ser que para lambda para lá tenha solução. Eu não sei provar que não tem. Tá bom? Então, esses são os resultados, tá? Isso está publicado naquela Non-Linear Analysis Real World Applications, está disponível já, quem quiser olhar lá. Como eu falei, eu quero só fazer umas observações sobre as hipóteses. Primeiro, essa coisa do lambda ser menor do que n sobre 2, essa aqui, essa condição, essa é sharp, tá? Porque é bem fácil você mostrar que se o lambda estiver para frente do primeiro autovalor, esse problema não tem solução positiva. É uma conta boba que você usa a primeira autofunção, igualzinho o Bresenberg, não tem nada de novidade. A gente já esperava isso, a gente sempre esperava trabalhar abaixo do primeiro autovalor mesmo. E a hipótese no H, lembra, a hipótese no H é L1 interseção L2. Isso foi um pouco surpreendente para a gente também, não era o que a gente queria. A gente inicialmente queria simplesmente o seguinte: se você coloca o H nesse L aqui, 2 sobre 2 menos Q, tal, você consegue aplicar holder em coisas com potência Q aqui. E a gente esperava que esse fosse a regularidade correta. Mas aí as coisas técnicas no meio das contas mostraram que não dava. A gente precisava realmente que chegasse em L1 aqui embaixo. Aí, claro, e em outra conta, uma conta precisa de L2, outra conta precisa de L1. Mas se está em L1 e em L2, está em todo mundo do meio, em particular, você consegue fazer as contas que precisam lá para fazer o teorema 2. Então, a hipótese de regularidade na H é técnica, né? E assim, ela é um pouco mais forte do que se esperava.
Eu não sei se dá para resolver só botando nesse L θ. A gente não conseguiu. Muito bem. Então, esses são os teoremas. Eu vou passar rapidinho, só para tentar dar um gostinho da demonstração. Não é difícil, tá? Tem passagens técnicas, mas é aquele negócio, né, pessoal? Coisa técnica é coisa chata. Você tem que sentar a bunda e fazer as contas. Eu acho que o importante é você entender por que os argumentos funcionam. Então, como eu falei para vocês, o problema linear é importante no nosso estudo. Esse é o linear, não, perdão, o não singular, que é esse aqui. Aí eu vou chamar de I0 o funcional associado a esse aqui. Ou seja, o I0 é o funcional do Escobedo-Cavian. Claro, como o meu problema tem a parte circular, o funcional do meu problema é esse outro, que tem a parte não singular somado com esse termo aqui. Esse termo, veja que aqui é o mais elevado aqui, o que é positivo, tá? Essa coisa aqui é tranquila, é uma integral que você calcula normalmente, fazendo Holder, não sei o quê. Mas claro que ele está ligado com a parte singular, porque quando você derivar, a potência aqui vai ficar Q menos 1, aí ela fica negativa. E isso é ruim. Isso é ruim pelo seguinte, porque... Talvez eu devesse falar aqui já. Quando você deriva esse troço aqui, ó, vai aparecer uma coisa do tipo U mais AQ menos 1. Claro, uma integral aqui, né, um monte de trambolho, mas o fato é que esse Q menos 1 ser negativo vai dizer para você que esse pedaço aqui, ó, não é de classe C1. Não pode ser de classe C1. E, claro, em geral, você gosta de fazer métodos variacional com funcional de classe C1, para usar toda a maquinaria aí da teoria de pontos críticos. Não é o caso aqui, tá? Isso não é C1, então você precisa contornar. No fundo, o artigo todo é contornar esse problema. Essencialmente, é isso. Então, aqui é uma conta bem simples, boba, né? Veja. Você consegue controlar o funcional perto da origem, né? Como eu falei para vocês, esse funcional vai funcionar assim perto da origem, quer ver? Ó? Ele é assim. Ele desce e sobe. Então, o que você consegue mostrar, isso é uma conta fácil, eu não quero mostrar para você, mas o que você consegue mostrar é isso aqui, ó, que perto da origem, o IMI calculado em U é maior ou igual que um númerozinho ρ, um númerozinho que não depende do Mi, tá? Não depende do Mi, sempre que você está numa esfera. E é nesse ponto que é importante que o Mi seja pequeno, tá? É aqui que é importante que o Mi seja pequeno. E, claro, como você tem esse termo aqui, essa potência Q é a menor, domina perto da origem, tem um sinal de menos, quando eu estou muito perto da origem, o negócio fica menor que zero. Né? É aquele desenho que eu tinha mostrado para vocês. Vou repetir o desenho aqui. O troço faz assim. Faz assim. Então, tem uma esferazinha aqui, ó, onde no bordo da esfera está maior ou igual que um número ρ, mas quando eu pego o ínfimo, fica negativo. O ínfimo fica negativo. E aí, tudo que você gostaria de fazer agora era o quê? Pegar uma sequência minimizante para esse ínfimo aí, um ínfimo numa bola, e mostrar que ela é um limite fraco, ou ela converge, um limite fraco vai para uma solução. Só que tem um problema, né? Vamos supor que você consiga fazer isso. Eu consegui mostrar que esse ínfimo aqui é atingido, que tem um ponto da bola, onde a derivada, onde o ponto de mínimo é atingido. Se o funcional fosse C1, ou pelo menos se tivesse derivada em todas as direções, você falaria, bem, a derivada tem que dar zero, porque é um ponto de mínimo. Acontece que o IMI, como eu falei para você, a parte lá da potência Q faz com que ele não tenha regularidade. Então, não é assim que resolve o problema. Como que resolve? É mais ou menos assim, só que você dá uma melhorada no troço. Né? Então, veja, você tem esses dois resultados que eu acabei de te mostrar. Na fronteira de uma bola, o funcional está acima de um número positivo e que o ínfimo na bola é negativo. O que você precisa mostrar é isso aqui, ó, que se você pega um cara onde o ínfimo é atingido, então ele é
uma solução do problema. E repito, essa demonstração não é imediata, porque o funcional não é de classe C1. Então, o que você faz é uma demonstração indireta disso, e para mostrar que o ínfimo é atingido, você usa um truque, que é um truque velho também. Esse truque a gente aprendeu lendo aquele pessoal que trabalhou com problema singular, que é esse aqui, ó, pessoal. Ao invés de considerar aquele U mais elevado a Q, que seria a primitiva, 1 sobre Q, né? Ao invés de considerar isso aqui, que seria a primitiva dessa coisa aqui, ó, né? Que seria a primitiva de T mais a Q menos 1, você soma um bichinho aqui, 1 sobre K. K é positivo. Quando você soma isso aqui, esse cara fica longe do zero. Então, isso aqui agora está longe do zero, porque eu somei, né, um cara positivo. Veja que o K está fixo. Esse 1 sobre K não vai se aproximar de zero, porque é um número que está parado. Então, isso está longe de zero. E aí não tem problema nenhum, né? Eu tenho uma potência negativa aqui, mas de uma coisa que está longe de zero. Então, isso não fica ruim. Aí eu considero o meu funcional modificado, tá? Quem é o funcional modificado? No lugar daquela parte ruim que faz aparecer uma coisa com potência negativa, eu perturbo um pouquinho para ele ficar bonito. Esse cara aqui agora é C1. E para esse eu posso usar as técnicas usuais de métodos variacionais. Aí o que você faz, tá aqui, a ideia agora é obter ponto crítico para esse funcional e depois mandar o K para infinito. Veja que formalmente, quando você mandar o K para infinito, isso aqui vai convergir para... Se tudo funcionasse bem, convergeria para a integral de 0 até S de T mais, né, a Q menos 1. E, portanto, esse negócio aqui, ó, convergeria para a integral de K, H, U mais elevado a Q, 1 sobre Q. Agora, claro, você agora precisa fazer as contas. No fundo é isso, né? Todo artigo é isso. Você sabe o que tem que fazer, você precisa só mostrar que, de fato, você pode passar esses limites todos. E isso é o que é feito num lema. Então, tá aqui o lema. Você mostra que o problema modificado tem solução, tem um mínimo, e depois você consegue mostrar que o troço converge, né? Que o modificado do NK vai para um UK. É engraçado aqui porque são dois processos de limite. Você tem um limite no N primeiro, aí você encontra o cara que resolve o problema modificado. Depois você tem um limite em K. Então, não é complicado assim, é meio chato de ler, tem muito índice, mas dá para fazer as contas, tá? Dá para fazer as contas e mostrar, portanto, que aquele ínfimo é atingido e dá uma solução para você. Muito bem. Então, de posse da segunda solução, você vai atrás da segunda. E a segunda, todo mundo que já leu lá o paper do Ambrosetti Bresisterame sabe o que você faz. Você faz um passo da montanha agora. Pelo seguinte. Opa. Você já tem um mínimo local. Lá com energia negativa, assim, né? Égua. E você sabe que faz assim. Então, você olha para cá, ó. Você tem aqui aquela primeira solução, que é um mínimo. E essencialmente é o seguinte, você tem um mínimo local e o funcional faz assim e desce, isso é um passo da montanha. Então, o que você vai fazer é um passo da montanha centrado nessa primeira solução aqui. A ideia não é nova, tá? A ideia é que aparece lá no artigo do Ambrosetti Bresisterame. O que valoriza o trabalho é você conseguir fazer as contas e mostrar que tudo funciona. E aí é nesse ponto em que é importante você olhar para o problema não singular. O problema não singular, quando o μ é zero, você usa o resultado lá da Escobedo e Cavian e você sabe que tem uma solução, o zero, que é regular, é C2 essa aqui. Isso é importante na demonstração. E o fato que a gente faz é o seguinte, usando essa solução aqui, o zero, a gente consegue construir uma segunda solução. Então, primeiro, claro, de novo, você vai considerar aquele funcional modificado. Você soma 1 sobre K para o funcional ficar C1.
e depois você vai passar o limite em K. Primeira coisa que você mostra é que se você pega um ponto crítico do funcional modificado, você tem uma solução do problema modificado. Essa parte é tranquila. Depois você tem o problema de palés meio, né? Como o problema é crítico, você não tem palés meio em todos os níveis. Mas você faz uma continha boba lá e mostra que você tem uma condição local, que é assim, ó, o funcional satisfaz palés meio abaixo desse nível aqui. Esse nível que aparece, ele é o nível que aparece sempre nos problemas lá relacionados ao Bresilenberg. E tem esse cara aqui. Essa contribuição, esses caras que puxam para baixo, está relacionado com a parte singular do negócio. Então, vê que são duas, tem mi elevado a θ, esse θ aqui é aquela regularidade da H lá. Eu esqueci aquele quociente entre 1 e 2. E o mi. Então, isso diz para a gente o seguinte, a gente já sabe que tem geometria de passo da montanha, é fácil mostrar. O que você precisa mostrar é que o nível do passo da montanha, quando você considera aqueles caminhos todos, toma o máximo e o ínfimo, fica abaixo desse número mágico aqui. E aí é nesse ponto que aparece o negócio. Então, o que você prova é o seguinte, que se o mi é pequeno, você encontra um ponto crítico, do funcional modificado, claro, com energia negativa. Aí depois você pega essa sequência UK de soluções, isso vale a partir de 1K, tá, pessoal? A partir de 1K. Como vale a partir de 1K, você constrói uma sequência. Aí você mostra que ela é limitada, aquela história toda de sempre, e consegue passar o limite no negócio. Aqui nos meus slides não fica claro aonde que aparece essa função aqui, porque seria muita conta e você ia chutar a minha bunda, não ia querer ver, não. Mas o fato é o seguinte, quem já trabalhou com esses problemas que tem compacidade local, você mostra palés meio num certo intervalo e tem que mostrar que o nível minimax está ali. Tem pelo menos duas maneiras de fazer isso. Aqui o que a gente faz é o seguinte, a gente mostra que quando você atira na direção dessa função aqui, ó, você atira na direção dessa função, você consegue controlar o máximo do funcional na direção dessa função, de modo que quando o mi é pequeno, fica abaixo daquele 1 sobre n, aquele número esquisitão lá que aparece. Então, são contas, tá? São contas. A gente tentou muito resolver isso aqui sem usar exatamente a solução do problema não singular, porque se a gente fizesse isso, a gente liberava o lado esquerdo para o range do lambda. Mas a gente não conseguiu. Claro, precisava defender a tese, né? Não sei o quê. E aí você fala assim, não, depois a gente vê, e depois nunca vê, né? Eu acho que o aluno termina o doutorado, ele não aguenta mais olhar para a tese dele e nem o orientador. Mas isso é um problema que talvez um dia eu volte a pensar nele. Teria como eliminar a restrição por baixo lá no lambda, eu acho que seria interessante. Então é isso aí, pessoal, que eu quero mostrar o Zé Gotinha ainda aqui para vocês. E é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Agradeço aí a paciência. Quem quiser ver detalhe, é só olhar o artigo, a gente pode conversar depois.